Torcida do Atlético é avisada por punição em técnico em semana importante de Copa Libertadores, correção na zaga do Atlético com contratação de jogador e muito mais. Esteja por aqui para acompanhar um pouco mais sobre todo esse tema. Deixe sua curtida, se inscreva aqui pelo canal e ative todas as notificações e assim permanecerá muito bem atento ao que realmente acontece no Atlético nessa temporada de 2024. Empatado, foi assim que terminou o primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro entre Atlético e Cruzeiro, que protagonizaram um duelo bem intenso, o que terminou em empate por 2-2 na Arena MRV em Belo Horizonte. Em uma partida com dois tempos bem diferentes, a equipe do Galo esteve mostrando também algumas indiferenças em relação ao primeiro e o segundo tempo, e isso, é claro, ficou bastante evidente para o torcedor atleticano que esteve acompanhando a partida. O jogo também marcou a estreia de Gabriel Milito no comando do Atlético, que foi marcado por um primeiro tempo com um Galo muito melhor e abrindo o placar com gols de Bruno Fux e Hulk, e indo para o intervalo com uma vantagem de 2 gols no marcador contra o Cruzeiro, demonstrando também toda a qualidade técnica acima que o Atlético teve. No entanto, o segundo tempo foi bem diferente. O Cruzeiro conseguiu aproveitar algumas oportunidades, mas o Atlético também vacilou bastante, principalmente na defesa, e assim deixou o rival igualar o marcador durante o segundo tempo. Nos últimos minutos, inclusive, o segundo gol que deixou empatado a primeira partida da final. O empate nesse primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro deixa tudo em aberto para o confronto decisivo que acontece no próximo final de semana e, claro, aumenta a expectativa dos torcedores de ambas as equipes. A rivalidade entre Atlético e Cruzeiro se fez presente em mais um clássico, onde o Atlético não conseguiu vencer na sua casa. E claro, isso já tem se tornado praticamente um incômodo, tanto para os jogadores quanto para os torcedores. O Atlético ainda não conseguiu vencer a equipe do Cruzeiro, jogando em específico em sua casa na Arena MRV desde sua inauguração em 2023. Hulk foi outro que comentou um pouco mais em relação justamente ao árbitro. Ele conseguiu marcar um gol, mas também subiu um pouco do tom em relação ao comportamento do árbitro do jogo e, claro, se mostrou bastante incomodado com algumas situações em específicas envolvendo o árbitro da partida que esteve também apitando o jogo. Para o próximo compromisso, o Atlético ficará até o próximo final de semana para decidir o Campeonato Estadual de 2024 na busca pela vitória. Justamente também envolvendo muita coisa relacionada a esse jogo do empate contra o Cruzeiro, algo que foi bastante comentado foi também a atuação da zaga do Atlético. A defesa em alguns momentos deixou muito a desejar e, claro, isso foi avaliado pelo torcedor que esteve acompanhando a partida de perto. Por isso, o Atlético também tem buscado reforçar a sua defesa e fortalecer o seu elenco e dessa forma tem pensado muito na possibilidade de trazer um novo zagueiro para o seu elenco. Recentemente se foi muito divulgado um possível interesse do Atlético no zagueiro Joaquim, atualmente no Santos, como uma opção para a posição, conforme ainda informações divulgadas pelo UOL. Embora ainda não tenha havido nenhum contato de forma direta com o atleta, seu perfil é muito bem visualizado com interesse nos bastidores do Alvinegro. O Galo também que neste momento tem adotado uma visão um pouco mais estratégica em busca por jovens talentos com potenciais de valorização no mercado de transferências. Tem também visualizado Joaquim como uma oportunidade de investimento e um retorno financeiro no futuro. A perspectiva de agregar qualidade à defesa e ao time como um todo, aliado também a todo esse potencial de valorização do atleta, torna essa possível contratação bem atrativa e também muito comentada no clube neste atual momento. No entanto, o Atlético mantém uma postura bem calma em relação a esse assunto, tendo em vista que o técnico Gabriel Milito chegou recentemente, ainda implementando a sua forma de atuar, e quem sabe ele possa dar um jeito na defesa do Atlético, ainda com as peças que se fazem presente nesse atual momento na equipe do Galo. Ele que ainda tem ensaiado a utilização de um sistema de 3 zagueiros, assim possibilitaria o Atlético ter também a busca por mais um atleta de boa qualidade.
mas o Galo se mantém muito atento às possibilidades. No entanto, não está disposto a desembolsar a mesma quantia que o Santos esteve realizando para contratar Joaquim ainda em 2023, quando pagou cerca de quase 20 milhões de reais por 60% do atleta naquele momento. Ou seja, o Galo está disposto assim a pagar, mas não esse valor, quer pagar um valor bem mais abaixo em relação ao que foi pago. Depois do Clássico Mineiro, primeira partida da final da Campeonato Estadual de 2024, o Atlético agora se prepara para estrear na Copa Libertadores e terá o Caracas da Venezuela como seu primeiro adversário. Jogo esse que acontece fora de casa, no Estádio Olímpico da UCV, na capital da Venezuela, no 4 de abril, às 19 horas. E assim o Atlético já sabe que também contará com uma primeira ausência. Isso porque o seu técnico Gabriel Milito, recém-contratado, não estará disponível à beira do gramado para comandar os jogadores do Atlético na partida. A ausência dele se deve justamente a uma suspensão que sofreu no período em que comandava o Argentinos Júnior da Argentina, um episódio que aconteceu ainda no dia 8 de agosto do ano passado, durante a derrota do Argentinos Júnior para o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores, que resultou assim nessa punição que será cumprida por ele, agora comandando o Atlético Mineiro. Essa é uma situação que colocará também o Galo diante de um desafio adicional sem o seu técnico à beira do gramado para comandar os jogadores, e terá que lidar com a ausência do treinador em um momento bem crucial, o pontapé inicial da competição mais importante da América do Sul, e o Atlético precisará mostrar a sua capacidade de conseguir se adaptar e enfrentar o Caracas e buscar um resultado positivo, mesmo sem a presença de Milito à beira do campo. É claro, é um adversário que tem uma qualidade técnica abaixo do Atlético, mas não se pode deixar se levar por isso. É Libertadores e o Atlético tem que entrar muito bem atento a principalmente detalhes como esse. Agora, a suspensão de Milito, embora represente um obstáculo, também deverá ser encarada, e o Atlético não tem para onde correr. A estreia do Galo na Libertadores, principal competição do continente sul-americano, se dará sem a presença de Gabriel Milito, e promete, claro, ser um momento muito importante, onde o torcedor estará conferindo um pouco mais qual será o comportamento do Atlético nesse primeiro jogo. Você, torcedor do Galo, o que espera do Galo nesse primeiro compromisso de Libertadores? Comenta aqui abaixo a sua opinião e sua expectativa sobre também o duelo.